Vamos lá, galera, para mais um vídeo do canal Megamente. Dessa vez o vídeo é sobre organização administrativa do CAV. Vamos lá. Encarregado de divisão. O encarregado de divisão, ele é responsável mais pelas questões de medidas preventivas dentro da sua área de responsabilidade, ou seja, dentro do seu departamento, né? Tais como manutenção da estanqueidade, à água, aos gases, a prevenção de incêndio e pegação do material e manutenção dos equipamentos de emergência. Bom, sabia que o encarregado de divisão tem responsabilidade sobre seus compartimentos? É fácil. Que ele tem responsabilidade quanto manter a estanqueidade, a água e os gases dentro do seu departamento? É fácil. O difícil é associar que o encarregado de divisão tem a responsabilidade com a peação do material. A gente tende a achar que a questão da peação do material é função do fiel de cave de divisão. Não é, tá? Essa atribuição é do encarregado de divisão, tá? Peação do material e, é claro, manutenção dos equipamentos de emergência. Para alcançar esses propósitos, o encarregado de divisão deverá assegurar-se que todos os equipamentos, os acessórios, marcações e listas de verificação sobre sua responsabilidade sejam mantidos nas melhores condições possíveis. Bem, ele não falou em atualizada, tá? Manter atualizada é função, as listas atualizadas é função do encarregado do CAV. O encarregado de divisão, ele mantém ela em condições de uso, melhores condições. Essas medidas devem ser feitas por meio de inspeções periódicas. Veja bem, o fiel de cabo do navio é inspeção diária. O encarregado de divisão é só periódico. Aí o que ele vai ver nessa inspeção periódica? Ele vai ver se está sendo executado o cumprimento das rotinas de manutenções pelos fiéis de cabo, no caso o fiel de cabo da divisão dele, e do adestramento dos militares também da sua divisão. Fiel de cabo de divisão. Cada divisão deverá ter um praça qualificado para exercer a função de fiel de cabo de divisão. E o curso, como eu falei anteriormente, o curso que vai habilitar esse militar a exercer a função de fiel de cabo de divisão é o curso de ELCAV. Quais são as atribuições do fiel de cabo de divisão? Bom, eles têm que totalmente familiarizados com todas as fases dos procedimentos de controle de avarias e combate a incêndio. Eles também têm a função de auxiliar no adestramento dos militares da sua divisão no que se refere ao controle de avarias, combate a incêndio, escape e emergência. Auxilia na proteção e atuação das listas de verificação de todos os compartimentos sob sua responsabilidade e supervisiona o estabelecimento das condições de fechamento do material da área da sua divisão. Lembrando que a gente já falou que o fiel de cabo do navio, que é responsável por verificar o estabelecimento da condição de fechamento do material, porém ele não vai fazer todo o fechamento, ele vai cobrar dos fiéis de cabo de divisão. O fiel de cabo de divisão ainda tem como atribuição a pesagem dos extintores portáteis de CO2. Ainda eles têm que inspecionar e testar o equipamento de cave e combate a incêndio e ainda cumprir as rotinas estabelecidas, prestando as informações necessárias ao encarregado da divisão de acordo com o estabelecido no serviço de manutenção planejada do navio ou normas do encarregado do cave. O fiel de cabo de divisão ele tem que se assegurar de que todas as lanternas de antepara, tubos de força, chaves de mangueira e outros equipamentos de cabo estejam nos seus respectivos locais e em perfeitas condições de uso em toda a área da sua divisão. Ele tem que assegurar-se de que todos os compartimentos, redes, cabos elétricos, equipamentos de cabo e combate a incêndio estejam corretamente marcados com os símbolos e cores apropriados. Ele também se assegura de que as instruções de operação e as precauções de segurança dos equipamentos instalados na sua área de divisão estejam fixados nos locais apropriados. Deve realizar inspeções diárias. Opa, mais um camarada que faz inspeção diária. Então, inspeção diária, fiel de cabo do navio, fiel de cabo de divisão. Onde o fiel de cabo do navio, ele inspeciona o navio inteiro, né? E o fiel de cabo de divisão vai inspecionar as incumbências da divisão para eliminar riscos de incêndio. E por último, cumprir outras determinações feitas. Aí vem toda aquela galera que está dentro da organização administrativa, ao qual ele é subordinado. Como, por exemplo, encarregado do cave, encarregado de divisão e fiel de cave do navio. Isso é nos assuntos que se referem ao controle de avaria e à manutenção dos equipamentos e acessórios do cave. Próximo vídeo, último da sequência, parte 4 da organização administrativa do cave.